E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 14, chamado Elucidações de Clarencio. Vamos lá? Pulsava-me precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Bom, vamos lá, gente. Lembrando que no capítulo anterior, André Luiz pediu uma audiência para o ministro, né? Antes dele, o ministro atendia em pares, né? E ele foi junto com uma senhora. E a senhora, né? No capítulo anterior, ela pediu para voltar para a terra para ajudar os filhos, para ajudar a dar um norte para os filhos, né? Mas Clarencio falou, olha, eu pedi para você trabalhar no ministério tal, mas você não deu certo. Mas não me adaptei. Mas aí eu transferi você para o outro ministério, você também não deu certo. Mas aí tinha gente que não deu certo, eu não gostava. Aí eu te transferi para um terceiro lugar ainda também, que também não deu certo. Mas aí foi pior ainda. Aí então Clarencio questionou, falou, minha irmã, se você não está preparada para lidar com as partes espirituais, com os atributos espirituais que nós temos para dar, que dirá então, como é que você vai querer influenciar em decisões, querer ajudar seu filho no plano terreno? Você não está preparada para isso, né? Aí, amorosamente, evidentemente, né, Clarencio colocou-a no lugar dela, né? Então ele falou para ela ir, tinha indicado para ela ir nos jardins, ficar pensando na vida, né? Até chegar à conclusão do que realmente ela queria em Nosso Lar. Em seguida, ele chamou André Luiz para escutá-lo. O que aconteceu? André Luiz, depois de ver essa butinada que aquela senhora tinha levado, ele estava com os pés atrás, falando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Pedir. Se aquela mulher que está aqui há mais tempo tomou essa butinada, eu não devia nem ter pedido, porque eu estou querendo ser médico aqui, como ele havia sido médico no plano terrestre, ele queria ser médico ali. E ele estava afastado disso daí, lógico. Então ele estava querendo pedir uma nova profissão, vamos dizer assim, em Nosso Lar. E aí então ele estava com o pé atrás, para ver o que Clarencio ia falar para ele. Continuando. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, estou pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em Nosso Lar, embora a indecisão que me dominava, entretanto a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso,
dos meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente como a identificar-me as intenções mais íntimas. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o senhor honrou sua personalidade na terra. Quer dizer, Clarencio lia os pensamentos de André Luiz, que realmente ele estava com saudade de atender os clientes, de ver as doenças, de ser médico, né? Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo, depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Quer dizer, Clarencio também já deu uma voadora nele, né? Falou assim, ó, tô vendo seu histórico aqui, ó, você não teve problema de se formar, passou com médico, seus pais, sequer você teve que se preocupar em comprar um livro. Logo que você formou o consultório, você já teve inúmeros clientes, né? Quer dizer que ele já começou a ganhar muito dinheiro. Não foi como um médico, aquele médico iniciante pobre que ele fala aqui, né? Que ele diz pobre, que teve que fazer primeiro a caridade, fazer atendimentos voltados para a caridade, né? Para que ficasse então conhecido, para começar a ter o merecimento de ganhar algum dinheiro com a profissão de médico, que muitos médicos fazem isso, né? Para conseguir. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-me de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, contudo, é preciso convir que toda a tarefa na terra no campo das profissões é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho, disse Clarencio. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Aqui ele já está falando da famosa carteirada que a gente está acostumado. Ah, você sabe quem eu sou? Você sabe, filho, de quem que é? Você sabe meu sobrenome? Né? Ele quer dizer isso daí. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra
prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Aqui é uma crítica, gente, que ele faz a questão de que ele pode ser um excelente fisiologista no campo terráqueo, né? Mas que ele se ateve somente a isso e acha que isso é tudo. E não é. Clarencio está abrindo os olhos nessa questão, né? Concordemos, como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais de medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Ou seja, para muitos médicos você é simplesmente um número, gente. Né? Hoje nós temos muito isso. Né? Não só para médicos. Né? Seja na justiça, você é um número, você é uma pessoa, você é um mero nada. Né? Então, aqui, Clarencio coloca ele no lugar. Olha, você está enxergando que os seus clientes são apenas números, mas não. Atrás de todo ser humano, nós temos que ter o amor de Deus, né? Nós temos que ser devotos de Deus, entender o problema de cada um. O problema não é só o problema físico, mas também a parte em que você tem que lidar com a caridade, você saber lidar com a pessoa. A pessoa não é só um número, só um nome. A pessoa que está ali é uma pessoa que tem Deus no coração, que precisa do seu amor, do seu carinho. Né? Muitas vezes, um atendimento atencioso da sua parte vale muito mais do que o medicamento que ele vai tomar. É isso que Clarencio está querendo dizer. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização em paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos no coração, dos quais você plantou a semente da simpatia. Ou seja, Clarencio falou assim, eu dei uma voadora aqui, mas não é só porque que eu estou aqui te dando butinada que eu vou virar as costas para você. Você tem os seus méritos e tem também pessoas que estão intervindo em seu nome. E ele falou, sua mãe? Falou, sim. A sua mãe e alguns amigos que você fez na crosta terrestre. Né? Então, gente, essa intervenção da mãe para ajudar os filhos ocorre muito. Nós, lá na sessão de desobsessão, quando nós estamos doutrinando os espíritos, a gente sente muito a presença das mães intervindo em favor dos filhos. Né? Gente, não há nada no mundo, nada, que se compare ao amor da mãe.
Na realidade, eu sempre digo essa frase, né? O que mais se aproxima na Terra do amor de Deus para conosco é o amor da mãe para com seu filho, né? Então, as mães sempre intervêm. Não que os pais não amem seus filhos, tá? Mas o amor da mãe sempre vai ser diferenciado. Bom? Com um profundo olhar de simpatia, respondeu: desculpa, gente, voltei aqui atrás. Logo após, sim, sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos da sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pôde verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses benefícios, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veementemente apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Gente, o que Clarencio quis dizer? Poucos os atendimentos em que ele fazia de graça, né? Graciosamente. E, como ele usa o termo troça, né? Ele falava, que quer dizer muito a contragosto. Ele fazia muito a contragosto. Tá bom, eu vou atender, mas, né? Que seja. E, na realidade, todos esses que ele atendeu são aqueles que rogaram orações para que ele fosse, que levasse em consideração essa obra que ele teve na Terra, né? Então você vê como a caridade nessas horas tem um peso muito maior, né? Mesmo que foi a troco de nada, que ele fazia forçado. Valeu. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso se calhe o coração do grandiloquente silêncio divino. Fim do 14º capítulo. Olha, gente, que lição, né? Realmente, no começo, André Luiz sentou-se à mesa, né? Junto de Clarencio com medo que ele ia ser chamado a atenção. E realmente Clarencio não alisou. Clarencio chamou muito a atenção. Mas vocês percebem, gente, que Clarencio em nenhum momento tentou rebaixar André Luiz. Pelo contrário, ele apontou os erros de uma maneira pontual, mas amorosa, tá? Em nenhum momento ele quis humilhar André Luiz. Ele apontou, né? Foram erros pontuais que André Luiz cometeu na Terra e que ele pôs o dedo na ferida. Mas em momento nenhum ele quis humilhar ou ofender. Ele colocou André Luiz no lugar dele, enxergando que ele tinha muito a melhorar, mas que, por intervenção da mãe e de outros pacientes que ele atendeu graciosamente, então Clarencio ia colocar ele em alguma função, uma função que André Luiz estava aceitando de pronto, né? E realmente André Luiz entendeu a situação, entendeu tudo que Clarencio apontou para ele, né? E viu que qualquer emprego, né? Qualquer profissão, qualquer coisa que ele fosse fazer
no que ele fosse trabalhar, ia ser importante para ele cavalgar dentro de outras profissões mais dignas. Não dignas, né? Porque aí eu estaria falando que eu queria fazer indigno, não é o caso. Mas chegar a ser como um verdadeiro médico lá em nosso lar, né? Gente, fim do 14º capítulo. No próximo vídeo é o capítulo 15, chamado A Visita Materna. Por favor, vocês vão lá, cliquem, curtam, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, que quanto mais pessoas inscritas, quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas conhecerão essa nossa querida doutrina dos Espíritos, que cada vez mais faz a gente entrar na faixa de entendimento da vida após a morte. Tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.